colocando a cannabis apenas como uso medicinal. Aí eu pergunto para o senhor, de fato, é favorável ao uso recreativo da maconha? Luciana, não. Eu não sou favorável ao uso recreativo, eu não sou favorável ao plantio. O parlamento tem uma margem de negociação, é um espaço de negociação. E às vezes você precisa alongar um pouco a sua proposta para passar o que interessa. Então, na nossa proposta tinha tanto uso recreativo quanto medicinal. Nós propomos as duas formas e sabíamos que haveria resistência. Mas o pensamento nosso lá em 2019 era que se nós tivéssemos entrado só com uso medicinal, será que tinha passado? Dificilmente teria passado. Então a estratégia foi correta, nós ficamos apenas com o uso medicinal e é preciso sim, essa é a boa notícia, eu espero que o governador tenha sensibilidade, ouça a sua equipe técnica da Secretaria de Saúde, para que nós possamos dar um passo à frente e amenizar o sofrimento de milhares de famílias de mato-grossenses que dependem desses princípios ativos, que dependem desses medicamentos para amenizar o sofrimento de muita gente aqui no estado. Deputado, qual a real efetividade do projeto, considerando que quem regula isso é a esfera federal, é a Anvisa? Haroldo, boa pergunta. Na verdade, isso tudo já está aprovado desde o dia 3 de dezembro de 2019 pela Anvisa. A Anvisa aprovou por um período de 3 anos. Então, esses medicamentos não podem ser fabricados aqui em farmácias de manipulação, é proibido. No Brasil não pode haver o plantio, nada disso. São medicamentos que são prescritos por médico, somente prescritos por médico, podem ser comprados no mercado nacional e também internacional. O que nós fizemos aqui foi colocar esse assunto na agenda da sociedade, irradiar essa informação, divulgar esse conhecimento e fazer com que a Secretaria de Estado de Saúde possa agilizar e colocar à disposição na rede SUS esses medicamentos que não são baratos. Deputado, tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é o seguinte: se para elaborar o projeto o senhor fez um estudo e pode apontar para a gente qual o número de pacientes que tem essa necessidade hoje em Mato Grosso, e o segundo, se o seu projeto se refere exclusivamente ao canabidiol ou se envolve outros remédios, outros medicamentos à base de cannabis. Kleber, esse projeto nosso é exclusivo em relação ao canabidiol. Né? Da cannabis sativa extrai-se 3 compostos. Um deles é o canabidiol. Este é usado em tratamentos de patologias como mal de Parkinson, Alzheimer, diversos tipos de câncer, epilepsia. Nós temos casos, Kleber, de crianças e adolescentes que chegam a ter 20, 30 convulsões por dia na epilepsia. E é só o canabidiol mundialmente que consegue refrear isso. Muitas pessoas estranham, mas, por exemplo, a anestesia. Quem é que consegue fazer uma cirurgia, amputação de um braço, de uma perna, correções de coração, transplante de rim sem anestesia? Quem admite hoje ir para uma sala de cirurgia sem anestesia? E as anestesias vêm de onde? A anestesia vem da cocaína, vem da heroína, vem do ópio. Por isso que fala drogaria. Drogaria. Muitas pessoas passam e não percebem. Drogaria é um estabelecimento, não é isso? Que vende medicamentos feitos à base de drogas. Essas drogas, desde o século XIX, são largamente estudadas, notadamente na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos. Então, todas essas linhas chamadas de opioides, que são essas linhas utilizadas para anestesias, elas vêm de drogas. Agora, você pode usar a droga para o bem, pode usar a droga para o mal. Depende do conhecimento, da índole. Nós vimos no sábado um assassinato que nos remete aos sentimentos mais primitivos do ser humano.
Como é que um ser humano desfere 23 facadas num semelhante, como foi feito ali, onde estava completamente sem capacidade de defesa nenhuma, já caído, semi-falecido, o cidadão brutalmente desfere 23 facadas e deixa a faca enterrar na cabeça dele. Então, da mesma forma, a ciência estudou todas essas linhas de drogas e conseguiu tirar das drogas resultados positivos. Responde à sua segunda pergunta. Eu não tenho esse número exato, mas eu sei que são milhares de pessoas que estão envolvidas no mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, autismo severo. Por exemplo, o Haroldo, o professor Haroldo, ele perdeu 2 sobrinhas por câncer. Uma tragédia familiar. Eu acompanho a família do Haroldo desde a minha infância, quando eles tinham uma fábrica de refrigerantes chamada Guti Guti, lá no Baú. Acompanhei seu pai na vida pública como presidente da Coab, depois como deputado estadual, e acompanhei uma das suas irmãs, que perdeu 2 filhas por câncer. Será que se o canabidiol pudesse ser usado naquele tratamento, a família recusaria? Claro que não, claro que não. Então a ciência tem avançado. Agora, esse assunto, ele é rodeado de preconceitos, de tabus, mas ela precisa ser enfrentada. Deputado, como fica a questão agora legal? Por exemplo, o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, já teria ventilado à imprensa que o entendimento dele é que existe um problema nesse projeto, né? Vício. Kleber até fez uma brincadeira aqui, um paralelo, né? O projeto nasce com vício, mas é vício de origem, digamos assim, porque trariam despesas, né, aos cofres estaduais. A despesa, de fato, é do governo do estado ou do governo federal? Existe, de fato, esse problema no projeto? Não vejo nada. Partindo do princípio que o Estado não tem que ter lucro financeiro. O papel do Estado e a criação do Estado nos séculos 9, 10, 11, não foi para ter lucro financeiro. O Estado é para criar bem-estar, para corrigir distorções e para proporcionar melhoria de vida à sua população. A razão da existência do Estado, seja ele municipal, estadual ou nacional, é proporcionar qualidade de vida, bem-estar, harmonia, equilíbrio nos mais diversos segmentos. Esse é o papel do Estado. O Estado de Mato Grosso hoje tem pelo menos 3, 4 bilhões em caixa. E vai permitir aí que centenas, milhares de pessoas continuem aí sem acesso a essa medicação? Eu recebi na sexta-feira em meu gabinete o médico Dr. Gutenberg Gulli. Dr. Gutenberg é um médico de origem de Barão de Melgaço, formado em Ribeirão Preto e que está se especializando na questão do canabidiol. E, ao tomar conhecimento das notícias que vocês deram, ele fez uma visita a mim, junto com a mãe dele. Ele está tratando a mãe dele, o Dr. Gutenberg Gulli, está tratando a mãe dele com canabidiol. Mas ele tem dinheiro para comprar. Ele mostrou a mim um frasco que ele importou dos Estados Unidos, R$ 1.200 um frasco, de mais ou menos 200 ml. Agora, será que o povão que mora aí no Pé 90, no Parque do Lago, aí na zona rural, tem condições de comprar um medicamento desse valor? Claro que não. Então aí é a presença do Estado. Não há vício de iniciativa nenhum. Essa matéria já é autorizada em nível nacional pela Anvisa, desde 3 de dezembro de 2019. O que o Estado precisa fazer aqui é isto sim, colocar esses remédios na rede SUS e atender aqueles que os médicos prescreverem com a receita e com o medicamento. Kleber, fica à vontade. Deputado, na prática, se o seu projeto for sancionado, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar igual aos medicamentos de hipertenso, de diabetes, que ele vai ficar na farmácia de alto custo? É isso ou vai ficar lá no postinho, em cada postinho vai ter? Muito boa a sua pergunta, Kleber. Como isso é uma matéria mais delicada, como é uma medicação nova, relativamente nova, que gera muita polêmica, eu defendo que fique na farmácia de alto custo ou sob um controle mais rigoroso. É importante deixar claro aqui que o nosso projeto não autoriza o uso recreativo, que o nosso projeto não autoriza o plantio da cannabis e que esses remédios não podem ser de origem de manipulação. E uso somente por prescrição médica.
Então não pode ser vendido, não pode ser transferido pela rede pública se não for por prescrição médica. Deputado, uma dúvida aqui. O senhor disse que no seu projeto original colocou também o cultivo, né? A liberação do cultivo, mas para a finalidade medicinal e não para uso recreativo. Essa parte foi extraída através do que foi apresentado pelo deputado Lúdio Cabral. O senhor colocou também para chamar a atenção essa questão do cultivo ou não? Porque seria importante justamente pela questão orçamentária. Mas abririam brechas também para fazer cultivo, tráfico posteriormente? Muito legal sua pergunta. Aquilo que eu disse, o parlamento é um espaço, um ambiente de negociação permanente. O governo às vezes manda uma matéria, os parlamentares têm direito de emendar, de suprimir texto, de adicionar texto, de substituir texto, manda proposta orçamentária, você tem direito de fazer emendas, de fazer correções. Então é um ambiente de constante negociação do interesse público. Como eu sei que essa matéria ia chamar a atenção, levou 2 anos para ser definitivamente tratada e votada, nós fizemos um projeto mais alongado que até assustou alguns deputados. Tanto é que tivemos 6 votos contrários. Deputados eminentemente oriundos do movimento evangélico, esclareci tudo, deputado Sebastião Rezende teve muito cuidado, ele estudou muito, o deputado Tiago Silva, foram deputados que tiveram muita cautela nessa proposta e que acabaram até votando contra a matéria, ok? Mas o deputado Lúdio fez o substitutivo e hoje a autoria do projeto é minha em conjunto com o deputado Lúdio. Eu fiz questão que ele assinasse conosco e não há, repito, Luciana, autorização para cultivo, para plantio, não há autorização para farmácia de manipulação, somente para uso medicinal com prescrição médica, o que eu acho que já é uma grande notícia, um grande avanço. Deputado, você sabe, a gente não pode negar isso, né? Não pode ter hipocrisia, muito menos hipocrisia no sentido com relação a essa questão de prescrição médica. Nós vivemos num país que, infelizmente, ele é moldado em cima de uma cultura de transgressão, né? O atestado médico você compra ali na esquina, isso é fato, né? No Brasil, qualquer coisa você arruma, inclusive até passaporte internacional, né? Considerando que nós estamos vivendo agora o desenvolver de uma pandemia, de uma nova pandemia, que são as pandemias de problemas psíquicos, né? Em que você tem 5,8% da população brasileira com depressão, né? Que é o segundo país com o maior número de pessoas depressivas no mundo. Nós não incorremos aí o risco exatamente de nós termos um consumo desenfreado do canabidiol por pessoas que têm esquizofrenia, como você disse, né? Epilepsia, tudo bem, né? Mas não incorremos no risco exatamente da pessoa que tem uma depressão leve, né? Começar a consumir exatamente o canabidiol por conta de uma prescrição oportunista de um médico que é amigo de fulano, que é amigo de ciclano, para poder amenizar aquela situação. Isso não é um problema, não pode ser um problema sério em nosso país? Posso emendar a pergunta? Só para acrescentar o seguinte, o senhor tem estudos que possam mostrar se o canabidiol ingerido, ele pode dar barato igual um cigarro de maconha, por exemplo? Ele pode fazer a cabeça, dar a mesma sensação que o uso recreativo daria? Ok. São 2 perguntas que se completam muito bem elaboradas. Primeiro, há sim um limite, Kleber, de 0,2 miligrama. A partir daí, não tem mais essa autorização. Então, há um limite, sim. E em relação a esse crescimento, professor Haroldo, de doenças psíquicas, por exemplo, a depressão. A depressão é uma doença que levou séculos para ser identificada. Nós tivemos a rainha Maria I de Portugal, que foi conhecida como Maria a Louca, a rainha a louca, e na verdade ela era depressiva. Ela não era louca coisíssima nenhuma, mas ela sofria de depressão. Morreu aqui em 1816 no Rio de Janeiro, já na gestão do seu filho Dom João VI. E a depressão tem tomado conta. Agora mesmo aqui em Cuiabá, no Cuiabá Esporte Clube, aliás, um abraço para o time do Cuiabá, né? Que belo placar, né? Ontem no Maracanã, tem um jogador que essa semana veio a público e assumiu a sua depressão, pediu apoio da torcida, da diretoria do clube, dos colegas, está passando um momento de depressão. Então a depressão
Dizem alguns que é o mal do século. Mas o canabidiol já foi testado e aprovado em depressão, enxaqueca, epilepsia, câncer, esclerose múltipla, mais de 30 patologias. Mais de 30. Agora, aquilo que o Kleber disse, as doses precisam ser acompanhadas pelo médico. Agora, há médico desonesto, como há político desonesto, como há jornalista desonesto, como há militar, em todos os setores há. O Brasil, infelizmente, talvez esteja um pouco acima da média em relação a essas transgressões, mas é preciso seguir em frente. É uma lei importante, vai trazer solução para muitas patologias, Luciana, vai diminuir o sofrimento de muita gente. Nós temos aqui autistas severos que comem as próprias fezes. E pegam as fezes do vaso sanitário, passa no rosto, passa na cama, passa na mesa de comida. São crianças que são amarradas em fundos de quintais, em mesa de cama. Os pais os tratam como animais porque é o desconhecimento. E o canabidiol pode ser usado para reduzir o autismo severo para o autismo moderado, do moderado para o leve. Agora, tudo deve ser acompanhado de maneira moderada e por um profissional. Deputado, bom que o senhor citou isso. Nesse momento eu vou ler algumas mensagens para que o senhor possa ter conhecimento de que forma esse projeto está repercutindo entre a sociedade, tá bom? Vamos lá então. Bom dia. Estou assistindo, tem uma pessoa da minha família que gasta uma fortuna com canabidiol. A criança tem 9 anos e tem autismo severo. Há muito preconceito sobre o medicamento, só quem precisa sabe. É a Silvia Cavalcante que está parabenizando o senhor por esse projeto. Mas também tem aqui, deputado, algumas críticas. Olha só, esse é um projeto que não vai dar em nada, não é de competência estadual, é perca de tempo. É a opinião do Richard, que é daqui de Cuiabá. Bom dia, não tem remédio para hipertensão, nem para diabetes. Imagina esse remédio do projeto do deputado Wilson Santos. Ter projetos e os deputados aprovarem é fácil. Difícil é ter o remédio no estado ou no município. Tem algumas outras mensagens aqui também, deputado, é que muitas pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade para entender a dimensão disso e acredito que o senhor está tentando fazer a liberação para o uso recreativo. E não é essa a situação, mas existem críticas em relação a isso. Pode falar, deputado. Não, primeiro deixar claro, né? Às vezes as pessoas criticam por conhecimento. Eu respeito todas as opiniões emitidas. Elas servem para balizar a nossa atuação, para corrigir a nossa postura. Não há nenhum problema de ouvir a crítica, até porque a crítica corrige. Então, eu quero mais uma vez dizer, o projeto está aprovado, não pode e não autoriza o uso recreativo, não autoriza o cultivo, o plantio, e ele só pode ser usado medicinalmente e através de um acompanhamento médico. Também concordo aí, quando alguém diz, mas faltam remédios para diabetes, para hiper... É verdade, mas não é porque tem essa falta que nós vamos deixar de atuar em outras áreas. Vamos cobrar, sim, o fornecimento de remédios para hipertensão, para cardíacos, para o que for necessário. Agora, nós temos que avançar. O primeiro depoimento aí é de alguém que conhece, não é teoria. Tem parente com autismo severo e não encontra outra medicação que alivie isso que não seja o canabidiol. Então, é claro, não é para uso recreativo, é apenas para uso medicinal e com acompanhamento médico. O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, acabou de trazer uma resposta aqui para a gente, deputado. Ele está nos assistindo nesse momento. Eu vou trazer aqui a mensagem do secretário de Saúde de Mato Grosso. Que prestígio para nós, hein? Sim, sempre. Sim. Bom dia, amigos. Notícia de frente. Saliento que não sou contra a utilização de nenhum medicamento aprovado pela Anvisa, desde que devidamente seja prescrito por médicos. Quando abordado pela imprensa sobre a aprovação desse projeto, salientei apenas que a falta de estudos de impacto econômico poderia encontrar dificuldades quando o projeto for apreciado pela PGE. Apreciaremos com muito profissionalismo e responsabilidade este projeto. Olha, quero parabenizar, agradecer muito, tá?
a mensagem enviada agora pelo secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, dizendo que ele não é contra, mas apenas é preciso estar, de fato, tendo uma apreciação pela PGE, deputado. Eu quero parabenizar o secretário Gilberto, e o privilégio de ser colega do Gilberto. Nós trabalhamos juntos como professores no antigo ângulo, ali no Baú, que era professor de Educação Física e de História. Um abraço, Gilberto. Acordamos cedo, né, secretário? Parabéns pelo trabalho. Quero dizer o seguinte, se o Gilberto está preocupado com a questão orçamentária, então ele pode ficar tranquilo. Esta semana mesmo eu relatei na Comissão de Constituição e Justiça um pedido do governo do Estado, do Executivo, para que a gente possa autorizar uma transferência de rubricas além dos 20% que nós aprovamos no ano passado. Então, no ano passado, quando aprovamos a LDO e a LOA, nós demos ao Executivo uma margem de mobilidade ali, transferências internas, Haroldo, de até 20%. O governo extrapolou isso, chegou a 25%. Nós estamos autorizando e fazendo a correção. Então, secretário, fica tranquilo que o parlamento tem margem para fazer essa legalização. Se o senhor precisar de mais 0,1% para atender essas patologias, essas famílias que carecem deste medicamento, pode ter certeza que nós conseguimos fazer a legalização desse orçamento que o senhor reivindica. Secretário, o deputado, saudar aqui o secretário Gilberto, entendeu que o senhor também já foi tantas vezes secretário, né? Mas assim, mudando um pouquinho de assunto, aproveitar a sua presença aqui, amanhã a Assembleia vota em definitivo esse projeto da sua autoria, que resolve essa polêmica aí do nome da ferrovia no trecho de Rondonópolis a Nova Mutum. O porquê que está tendo essa procrastinação aí toda? Kleber, obrigado pela pergunta. Bom, nós deveríamos estar aqui discutindo os impactos econômicos, a geração de emprego, o aumento do produto interno bruto, a agregação de valor que vai ser trazido por esse trecho Rondonópolis-Lucas. Mas a Rumo, que não é daqui e que não utilizou o princípio número 1 da diplomacia, quando você entra aí na casa de alguém, você pede licença, você respeita os valores daquela pessoa. A Rumo chega aqui e propõe simplesmente tirar o nome de alguém que viveu 50 anos da sua vida sob vaias, sob brincadeiras, chacota, zombaria, porque acreditava de que era possível trazer um modal novo de transporte de carga para o Estado. É preciso respeitar alguém que foi promotor de justiça em Mato Grosso. Foi prefeito desta capital, deputado estadual por 8 anos, deputado federal, senador, todos estes cargos dados pela sociedade. E que morreu pobre, com aposentadoria modesta de servidor do Banco do Brasil. Mas que dizia que Mato Grosso ia mudar de patamar o dia que tivesse um modal diferente do rodoviário, que era a luta pela ferrovia. Então a Rumo erra de maneira diplomática ao chegar em Mato Grosso e mudar o nome do valor. E não vai mudar. Não pensa Rumo, nem quer que seja, não vai mudar. O parlamento não vai permitir. E o detalhe, estão dizendo por aí que os 11 bilhões e 200 milhões que serão investidos nesse trecho Rondonópolis-Lucas é dinheiro privado. Não é verdade. Ponto de exclamação. É mentira essa conversa. É dinheiro público. Por que é dinheiro público? Porque o governo Jair Messias Bolsonaro, acertadamente, renovou por mais 30 anos a concessão para exploração da ferrovia. E para ter essa concessão por 30 anos, a Rumo tem que fazer esse trecho de 11.200. Da mesma forma, Kleber, quando o governo Michel Temer renovou a concessão para Vale do Rio Doce, na ferrovia Carajás e no trecho BH-Vitória, nesses dois trechos ferroviários, qual foi o preço? 384 quilômetros de Mara Rosa, em Goiás, a Água Boa. Então é balela, é conversa fiado de que esses 11.200 é da Rumo, é dinheiro da sociedade, que a Rumo está pagando por uma concessão exploratória por mais 30 anos da ferrovia, que vai de Lucas até Santos. Deputado, eu preciso encerrar essa entrevista, mas eu tenho uma pergunta importante, porque a peça orçamentária já está lá na casa, a LOA, e eu queria que o senhor pudesse responder brevemente. O senhor vai brigar para reduzir ainda mais as alíquotas, diferente do pacote fiscal apresentado pelo governador Mauro Mendes, ou o senhor pensa em dar o aval do jeito que o projeto chegou à casa? Luciana, quando eu passei pela prefeitura, eu reduzi a alíquota do ISS sobre vários setores e aumentou a arrecadação.
pode escrever. Essa redução vai acabar aumentando a arrecadação do Estado. Nós vamos manter aquilo que o Executivo propôs. O Executivo é que sabe o tamanho, é uma redução expressiva, de 27% para 17%. Na verdade, está tirando 40% do tributo jogado para dentro. A MM não pode chorar, então. Eu não sei nem o que a MM está propondo. Está dizendo que os municípios vão perder aí 270 milhões de reais e o governo não pode tomar uma medida que vai ferir, vai sangrar o bolso das prefeituras. Não, eu acho que o governo deveria ter ouvido a MM. Deveria ter ouvido a MM. Eu tenho certeza que a MM daria aval. Quem é que não vai dar aval para a redução de imposto? Todo mundo aceita a redução de imposto, ninguém quer aumento de imposto. Né? A própria palavra diz imposto, a coisa imposta, obrigatória. Mas eu acho que houve aí um lapso, deveria ter ouvido a MM, mas eu tenho certeza que esse assunto está resolvido, o parlamento vai dar a palavra final e a tendência nossa é manter essa proposta inédita em nível estadual de redução de carga tributária. Deputado, agradeço muito a presença do senhor aqui, discutindo sobre assuntos tão importantes, né? Sobre o uso medicinal da maconha, falamos agora do ICMS e também da ferrovia estadual. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e quero aqui, Luciano, se você permitir, dizer da minha satisfação, da minha contentação, 240 jovens cuiabanos já na Unemate. O sonho de 28 anos está realizado. Temos mais uma universidade pública, gratuita e de boa qualidade em Cuiabá. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. E parabéns ao Cuiabá, que quase deu uma surra do Flamengo em pleno Maracanã. Quase.